Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje o programa está bem interessante, tem a confirmação do Super Tucano pela Força Aérea Portuguesa. Era uma notícia que basicamente já se sabia que iria acontecer, mas não havia sido formalizada. Mas antes de a gente começar a falar sobre as principais notícias da semana, eu queria te agradecer por estar sempre aqui conosco no canal e também pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar aqui embaixo seus comentários sobre o que você achou sobre as principais notícias. E também quero agradecer a da sua Aviation através da Dorsal Falcon, que está sempre aqui nos apoiando no canal. Vou fazer aquela contagem regressiva e já volto para nós tratarmos dessas notícias. 10 segundos e eu já volto. Então, como eu comentei, uma das principais notícias, um grande destaque, é a confirmação que Portugal adquiriu 12 unidades do A29N Super Tucano. O N aí, nesse caso, é referente ao padrão OTAN. Lembrando, OTAN, em inglês, ele fica como NATO, a sigla, então por isso a letra N aí, começando a marcar o nome do avião para exportações no padrão OTAN. Basicamente, ele recebe alguns sistemas diferentes, que são justamente os utilizados pela aliança. E tem umas pequenas diferenças em relação ao brasileiro, como por exemplo uma blindagem adicional. Na verdade, essa blindagem ela acabou se tornando padrão em algumas exportações da Embraer. Essa notícia é muito relevante tanto para a Embraer, que conseguiu colocar o Super Tucano dentro da OTAN. Aliás, ela tem feito isso muito bem com o C390. A gente fez um vídeo, vou deixar aqui em cima o card, que explica como o C390 se tornou aí um grande trunfo da indústria de defesa brasileira, indo muito além da Embraer e mostrando como o Brasil tem bastante chance de entrar nesse jogo. E o Super Tucano vem confirmar isso também. É um avião que tem uma participação bastante grande ao redor do mundo, mas nunca tinha conseguido um acordo aí bastante simbólico dentro da OTAN. Você pode dizer, mas já tem acordo com os Estados Unidos, mas era um acordo bastante diferente, que não tem ali um envolvimento direto numa operação da própria Força Aérea. Nesse caso de Portugal, sim tem. Então mostra que o Super Tucano continua uma aeronave bastante viável, e especialmente nessas missões de ataque ao solo e apoio aéreo aproximado, principalmente em voos contra insurgência. Então ele tem realmente uma posição muito destacada no mundo, sendo um dos mais eficientes nessa categoria. Claro, muito longe do que é uma 10, que vai aposentar, aliás, mas bastante eficiente e com custos operacionais bastante competitivos. E ainda falando de Portugal, outra notícia bem importante também é que a Embraer expandiu sua presença na Europa através justamente de Portugal. Existe uma aliança muito forte com a indústria aeronáutica portuguesa através da Embraer e que também tem ajudado o fabricante brasileiro a fixar uma série de novos contratos na Europa. Um dos grandes destaques da Embraer ao longo dos últimos anos para a venda, principalmente do C390, foi colocar acordos locais para manutenção ou apoio da operação do C390, mas também da produção de alguns componentes, até para personalização. Então, a Embraer tem apostado muito numa aproximação muito mais forte com a indústria europeia do que se foi feito no passado, especialmente na questão de indústria militar. Então, isso também é um grande destaque, que Portugal acaba aí saindo na frente como a grande presença europeia, desculpa, a grande presença da Embraer na Europa. E outra notícia também bem interessante e que mostra como a aviação também tem crescido bastante nos últimos anos é que para as férias agora de inverno ou de verão para quem mora no hemisfério sul, como o Brasil, é que a American Airlines, uma das principais companhias aéreas do mundo, espera receber nada mais, nada menos que 12,7 milhões de passageiros apenas dessas férias de final de ano. Para você ter uma ideia, a companhia está estimando aí 118 mil voos durante esse período. É realmente uma retomada da aviação comercial. Completamos agora 5 anos do início da pandemia lá na China. Em meados de outubro de 2020, 2019, começaram as primeiras notícias falando que tinha alguma coisa errada em algumas cidades da China. Porém, já em dezembro a coisa estava bastante séria e tomava alguns países da Ásia e já se espalhava pelo mundo. Então, marcando aí 5 anos, um dos períodos mais turbulentos e mais sombrios que nós vivemos na nossa geração, a aviação comercial foi amplamente impactada, mas se vê que realmente tem uma retomada muito intensa dos voos ao redor do mundo. Tanto que a American Airlines hoje é a maior companhia aérea do mundo, está prevendo aí míseros 12,7 milhões de passageiros apenas às férias. Claro, considerando os Estados Unidos, que é um grande mercado para transporte aéreo, principalmente de passageiros em voos domésticos, mas aí nesse número também está inclusa a parte de voos internacionais. Assim que consolidar esses períodos de férias, que deve acontecer lá para fevereiro/março do ano que vem, eu trago aqui um compilado de quantos passageiros viajaram ao redor do mundo apenas nesse período. É um número bem importante, dá para ver. Só uma empresa aérea movimentando 12,7 é bastante coisa. E outra notícia, ainda falando de aviação comercial,
é que a Azul também tem ampliado aí a sua frota de novos aviões, principalmente da família Embraer, ao longo desse ano. E agora, em dezembro, ela recebeu mais duas unidades do Embraer 195E2. É algo bastante simbólico para a Azul, que tem voltado aí a renovar e ampliar a sua frota também, após algum período bastante turbulento. Basicamente, como eu disse, começou em 2020 por conta da pandemia, ou finalzinho de 2019. E agora, então, eles estão recebendo mais duas aeronaves. Até esqueci de colocar aqui também um adendo, é que a Gol, curiosamente, também recebeu mais dois em dezembro, né? E no caso, o 737 MAX 8, ou seja, as companhias nacionais continuam investindo constantemente na renovação da frota e ampliação também da sua capacidade. E outro ponto muito importante a destacar, tanto aqui da Azul, quanto eu citei agora, passar a questão da Gol, é que as empresas brasileiras continuam sempre investindo em aeronaves novas e de ponta. Ao contrário do que acontece em muitos países de receber aviões usados, as companhias nacionais têm investido cada vez mais em aviões zero, ou seja, justamente pensando na redução de custo operacional e também na questão ambiental, que é algo que pesa muito ao redor do mundo, e o Brasil também tem ficado bastante de olho, e as companhias aéreas também. Então, a renovação da frota no Brasil continua acontecendo, apesar de uma série de problemas que o país passou desde meados de 2015 e agora que está retomando. E outra notícia também muito importante para o Brasil é que a TAP está retomando os voos a partir de Lisboa para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lembrando, o Rio Grande do Sul passou aí por momentos muito delicados por conta da enchente que tomou o estado em meados de maio, mas a TAP, com a retomada agora do aeroporto de Porto Alegre, vai recolocar 3 voos semanais ligando Lisboa a Porto Alegre. Isso é uma notícia muito simbólica que mostra a conectividade do Rio Grande do Sul com a Europa vai continuar existindo. E também a Copa Airlines do Panamá, também agora, no dia 19, retoma seus voos ligando Porto Alegre ao Panamá e ao restante das Américas, já que tem um hub bastante grande ali. Então mostra que o Rio Grande do Sul vai ter sua conectividade internacional restabelecida. E no caso da TAP é interessante, porque são dois destinos, tanto o Rio Grande do Sul quanto Portugal, muito ligados ao enoturismo, ou seja, aquele turismo relacionado ao mundo do vinho. Então, também é algo bastante simbólico, principalmente para o pessoal da Serra Gaúcha. E outra notícia aí já um pouco negativa, na verdade bastante negativo, dependendo do que for acontecer, é que a Qatar Airways não descarta cancelar os seus pedidos para o 737 MAX 10. Só para pontuar, esse pedido aconteceu no momento que a Qatar estava ali bastante irritada com a Airbus. Ela acabou cancelando vários pedidos com a Airbus. Na verdade, a Airbus também depois cancelou unilateralmente esses pedidos, no caso tem pouco comum da indústria de um fabricante cancelar os pedidos de um cliente, e a Qatar acabou partindo ali por um pedido com a Boeing, tanto para o 777-9 e -8, e também incluiu o 737 MAX 10. Porém, os grandes atrasos que tem tomado o 737 MAX 10 têm irritado grande parte das companhias aéreas do mundo. Lembrando, o 737 MAX 10 é o maior avião em termos de capacidade da família 737. A ideia é que ele entrasse em serviço em 2020, mas os acidentes envolvendo o 737 MAX 8 acabou atrasando isso, e depois a pandemia tornou isso muito mais complicado, somado também às novas regras de certificação da FAA nos Estados Unidos. Porém, esse avião, a expectativa é que ele entrasse em serviço então em 2024, no mais tardar em 2025. Porém, não existe nenhuma expectativa agora concreta de quando ele vai entrar em operação. O que deve acontecer é que a Qatar deve trocar o seu pedido para o MAX 8, é uma versão de menor capacidade, mas que já está certificado. Acabei de comentar até que a Gol também já recebeu mais dois esse ano. Então, a Qatar também está avaliando aí. É uma triste notícia para o 737 MAX 10 que grande parte das companhias do mundo estão muito irritadas ou já estão convertendo seus pedidos. Isso também é um revés para a Boeing, que não vai ter nenhum avião nessa capacidade, que tem aí uma grande presença no mercado justamente por conta dos atrasos. Até o 737 MAX 7, que é justamente a versão inversa, né, é de menor capacidade, também tem sofrido com atraso e não está certificado até hoje. Então a Boeing está tentando aí colocar a casa em ordem, mas as companhias aéreas não estão muito felizes com os atrasos e existe essa chance de cancelamento em algumas, e outras já até fizeram também. E pelo lado oposto, uma notícia bem importante para a Embraer é que a Luxair, que é uma empresa aérea de Luxemburgo, lembrando, é um país muito pequenininho na Europa, e encomendou mais dois Embraer 195E2. Eles já tinham pedido firme para 4 unidades e confirmaram então a opção por mais dois aviões. Parece pouco uma empresa aérea ter 6 aviões, mas lembrando, Luxemburgo é um país muito pequeno, mas com uma aviação bastante pujante. Mas, claro, dentro da realidade do país, 6 aviões da família 195E2 é bastante expressivo e mostra que o E2 continua conseguindo seus pedidos ao redor do mundo. Ele compete ali numa faixa ligeiramente abaixo do A220 da Airbus, mas continua atraindo a atenção das companhias aéreas ao redor do mundo. Muita gente colocou em dúvida a viabilidade do E2 há mais ou menos 5, 6 anos atrás, porque os pedidos ainda eram muito modestos,
mas depois de tudo que aconteceu no mundo desde 2020, as coisas mudaram e a Embraer tem conseguido aí pedidos constantes para a família. 2 aviões parece pouco, mas como eu disse, para a empresa aérea da Luxair ter 6 aviões agora na frota é bastante simbólico. E do lado oposto, agora falar da Bombardier, que por muitos anos foi um grande rival da Embraer, principalmente no segmento de aviação comercial, tem passado por uma série de reestruturações. A empresa basicamente desfez de todos os seus negócios na aviação, basicamente todos os negócios, seja ferroviário, na parte também de mobilidade para neve, e ficou concentrada apenas na aviação executiva. E ela está promovendo uma série também de mudanças, justamente nessa continuidade de uma reestruturação plena para manter sua viabilidade econômica. Aliás, a Bombardier tem feito avanços consideráveis e lançamentos muito expressivos, como o Global 8000 ou 7500, que já está até em serviço, que é um avião aí que conseguiu uma presença e até mudar o mercado naquele segmento de cabine larga. Mas nesse caso específico da notícia, a Bombardier anunciou na última sexta-feira 13 a nomeação de Bettina Fetzer como a sua nova diretora do Conselho de Administração. Ela está assumindo agora, vai assumir na verdade a posição, e ela vem da Mercedes-Benz, ou seja, estão trazendo também pessoal de mercado fora da aviação. Isso é bem interessante até para dar um choque cultural. E também eles anunciaram a saída de 2 conselheiros, que é o Jin Chun Fu e também Eric Spunk, por motivos pessoais nesses 2 casos. Então a Bombardier também, como eu disse, tem feito um trabalho de se manter cada vez mais relevante no mercado e se reestruturando desde o começo ali da crise, desde que começou mais ou menos 10 anos atrás, mas eles focaram muito na aviação executiva e estão fazendo um progresso muito importante e colocando aviões aí bastante importantes e que, aliás, como eu disse, mudaram realmente o mercado em alguns pontos. E deixa eu trocar aqui a imagem. E também falando de aviação executiva, a Daher, que é uma empresa francesa de aviação executiva, principalmente famosa pelo TBM, ela acabou inaugurando agora um novo centro de formação de técnicos de manutenção na França. O principal destaque dessa notícia é que a indústria está cada vez mais de olho na falta de profissionais capacitados. Parece estranho falar isso, mas por muitos anos a aviação sempre foi ali um símbolo de status e também de bons salários e de inovação, mas ao longo dos últimos 30, 40 anos a situação se inverteu. Pouca gente tem tido interesse em ingressar na indústria aeroespacial no mundo, muito por conta da evolução da informática, principalmente na área de comunicação com a internet. Muita gente acabou migrando, e também a concorrência com outras áreas que pagam muito bem. Não é raro ver engenheiro aeronáutico saindo da formação ali da faculdade, indo ou para o setor bancário ou para o de alta tecnologia e deixando a aviação de lado. Isso é um fenômeno que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e outros países. Então a Daher está pensando bastante nessa capacidade que ela necessita de técnicos e formou agora então um centro de excelência para a formação de profissionais ligados à parte de manutenção aeronáutica. É um ponto muito importante que mostra que a indústria também está se movimentando para conseguir formar sua própria mão de obra altamente especializada e justamente pensando nesse crescimento e também em uma melhor perspectiva até para o próprio funcionário lá no futuro, né, com bons salários, boas condições e também com uma formação aí de ponta. Que também falando em parte de operação agora de ponta, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu mais um helicóptero, mais 2 helicópteros 145. Aqui você vê um da foto. E desculpa, essa aeronave da foto ele é bem popular na Europa, na parte de resgate aeromédico. No Brasil está começando agora, o Esquilo sempre dominou esse segmento, mas agora Minas Gerais recebe 2 aeronaves e o destaque é que eles estão com 5 pás no rotor, dá para ver até na foto, que é bem interessante. O grande destaque dessas 5 pás é que reduz consideravelmente a vibração. Não tem muito tempo que eu vou em uma versão com 4 pás e no dia seguinte eu vou com 5 pás. É bem diferente realmente a sensação de voo, então ele vibra bem menos. E nesse caso, Minas Gerais tem feito um esforço aí bem grande de ampliar e renovar sua capacidade de resgate aeromédico, já que é um dos principais pontos, principalmente para definir a vida ou morte, principalmente em acidente de trânsito, ou algumas questões, por exemplo, de resgate, questão de enchente ou grandes tragédias. Basta ver que Brumadinho deixou aí uma infeliz, né? Nada legal aconteceu ali. Lição para tanto parte de governo quanto também da parte de resgate. Então o governo também pensou bastante como atender essas situações de emergência de grande calamidade. E principalmente os bombeiros ao redor do país viram que realmente o helicóptero é uma ferramenta fundamental para manter essa capacidade. E Minas Gerais sai na frente aí, recebendo os 2 primeiros 145 com 5 pás, então ampliando também sua capacidade e modernizando a frota.
E por fim, eu não consegui uma foto bonita do avião, só aqueles renders que não estavam muito legal, é que o Trump não deve voar no novo Air Force One pelo tudo que está acontecendo. Lembrando, lá em 2017, o Trump autorizou a Boeing a produzir dois novos aviões para a presidência dos Estados Unidos, que é o V-25B, que é o substituto do V-25A, o famoso Air Force One atual, que é o 747-200. Aqui está fazendo um parênteses, Air Force One, na verdade, é o nome que se dá ali no rádio, ou call sign, com todo avião que está transportando o presidente dos Estados Unidos. Se ele entrar no avião comercial ou num Cessna 172 e ele estiver a bordo como presidente, o avião acaba virando um Air Force One, mas é muito mais atrelado ao 747 da presidência dos Estados Unidos. Porém, esse avião deveria entrar em serviço em meados de 2020, já que eram duas aeronaves que já existiam, deveriam ter sido destinadas à Rússia. A empresa aérea, que era a Transaero, acabou falindo no meio do caminho, os aviões saíram da fábrica e foram direto para o deserto nos Estados Unidos. Porém, esses aviões eram para ser feita uma revisão interna e uma modernização completa para avião presidencial, mas isso acabou se tornando um grande pesadelo. Primeiro, a Boeing fez um contrato que ela assumiria todos os custos que ultrapassasse o valor de contrato, isso acabou acontecendo. A própria Boeing recentemente disse que foi um dos prejuízos mais simbólicos que ela teve em contratos governamentais dos Estados Unidos nos últimos anos. E agora, os atrasos devem levar o avião para ser entregue entre 2027 e 2028, ou seja, o Trump, que assinou lá atrás a encomenda, já pensando que no máximo ele utilizaria ele no seu segundo mandato, caso ele tivesse sido reeleito na sequência, não aconteceu. O Joe Biden, inclusive, mudou a pintura. O Trump tinha feito a sugestão de uma pintura completamente nova. O Joe Biden optou por manter a pintura padrão. E agora é provável que o próximo presidente dos Estados Unidos que vai estrear o novo Air Force One do 747-8. E que também é uma grande ironia. Os Estados Unidos, que sempre foram uma nação muito ligada à tecnologia e mostrar sua capacidade industrial, vai acabar recebendo dois novos aviões presidenciais já fora de linha. Lembrando, desculpa, o 747 saiu de linha o ano passado, então acaba que o avião mais novo da presidência dos Estados Unidos é um avião que nem está mais em produção, mas coisas que acontecem em pedidos governamentais. Bom, basicamente esse é um resumo das notícias da semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e também depois interagir mais aqui com a gente. Eu tenho tentado responder sempre as principais mensagens. Uma boa semana para você e um forte abraço. Tchau, tchau.